Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos concluindo a nossa reflexão sobre o chamado que Jesus tem para as nossas vidas, ilustrando esse conteúdo com o chamado, né, dos apóstolos. A chave para sabermos quem deve ser ou quem deveria ser apóstolo está na qualificação que Pedro apresenta quando eles elegem Matias. Matias é o 12º apóstolo em lugar de Judas. Que Judas não chegou a ser apóstolo, nós já falamos, ele morreu antes da ressurreição de Jesus, portanto ele ainda morreu discípulo. E nesse caso, eles precisavam ocupar, né, o cargo de Judas, não só pelo cargo importante que ele tinha, né, no grupo, mas porque nós vamos ver que os apóstolos precisam ser 12. Pedro vai dizer o seguinte: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João. Olha, começou a condição para ser apóstolo. É preciso que seja homem e que estivesse com eles desde um período, e esse período inicia a partir do batismo de João, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Estou prosseguindo o texto aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 21. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Antes de falar por que 12, eu insisto no chamado de Matias, né? Porque ele nos traz grande aprendizagem. Veja, primeiro, as condições colocadas por Pedro, né, para que alguém pudesse ser apóstolo. Não sei quantos poderiam ser candidatos, mas eles chegaram a 2 nomes. José é devidamente apresentado, até parece um favorecimento, mas a Bíblia diz que foram indicados José, insisto, devidamente, né, qualificado, devidamente apresentado para nós, né, e Matias. Ponto. Sobre Matias, nada se fala. Concluímos que ele preenche os requisitos de Pedro, colocados por Pedro, mas ele não nos é apresentado. Tipo, tem o José, né, letras maiúsculas, garrafais, que é o filho do Sabás, que é justo, enfim, toda uma qualificação. E depois que termina de falar tudo isso de José, tem o Matias. Entenderam? Tem o Matias. De quem também não ouviremos falar mais. Mas seja como for, ele passa a ser um dos 12. Isso é muito importante. Com plenos direitos, poderes e obrigações de qualquer outro apóstolo. É por isso que hoje, se alguém quiser ser apóstolo, vamos para a Bíblia. Primeiro tem que se enquadrar em Atos 1, 21 a 23. Se você for em uma igreja que o líder é um apóstolo, olha,
ou é muita bênção, porque esse homem ou essa mulher, né, terá visto a Jesus ressuscitado, olha que experiência fantástica, ou então, né, sai dessa igreja, irmão, porque você está sendo guiado por um ilusionista. Digo isto porque alguém pode usar o argumento de Paulo. Sim, Paulo foi diferente. Tão diferente que ele não reclama lugar entre os 12. Na verdade, ele reconhece o grupo dos 12, não só com status religioso, mas como necessariamente profético. É 1 Coríntios 15, 3 em diante. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha a importância de Paulo aí, um homem que conhece a Escritura. E isso vai ser uma habilidade, uma competência que Deus vai explorar no ministério de Paulo. Por isso Deus vai explorar o ministério de Paulo. Veja bem, prosseguindo. Paulo diz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos que ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos. E nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo reconhece, em meio a uma disputa teológica entre os coríntios, que existem os 12 necessários ao cumprimento de um propósito profético. E ele cumprirá a profecia de levar o evangelho, Paulo, levar o evangelho aos gentios. E para tal tarefa não bastaria manifestação de poder sobrenatural, pois Jesus já tinha feito lá e eles nem acreditaram que Jesus era filho de Deus. Então tinha que ser poder sobrenatural, mas também outras coisas, porque os primeiros ouvintes eram judeus, ou judeus cristianizados, ou judeus helenizados. Então, foi com o poder de Deus e conhecimento das Escrituras que Paulo avançou como apóstolo, mas não como 13º, porque os 12 simbolizam a profecia do novo Israel, a soma da antiga aliança com a nova aliança. De um lado, os 12 patriarcas e do outro, os 12 apóstolos. Primeiro, isso nos remete aos ofícios do templo, que deveriam ser executados em 24 horas sem interrupção. Não como hoje, culto de 2 horas, né? Era muito mais. Na verdade, era o que estamos fazendo no caso da Igreja Batista IBCO, no caso, semelhante ao que estamos fazendo na torre de oração. 24 horas de adoração. Segundo, nos lembra que Israel foi escolhido, né, para todo Israel ser uma nação sacerdotal, de adoradores e de intercessores por todo o mundo. Era Israel que aproximaria todas as nações a Deus, cumprindo a aliança entre Deus e Abraão. Alianças várias vezes quebradas pelos israelitas. Assim, em Jesus, Deus inaugura uma aliança eterna. Glória a Deus! E por isso são 12, e não 11, e não 13. Isso fica mais claro
na visão profética de João, no Apocalipse. Né? Apocalipse 4, verso 4, começa assim. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças 24 coroas de ouro. Então, irmãos, aqui fica claro a soma dos patriarcas das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus, que fazem parelho 12, 12, e são então os 24 do texto. Apocalipse 4:10 ainda, seguindo, diz o seguinte: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber toda a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Tem outras menções em Apocalipse 11, 16 a 18 e Apocalipse 19, 4. Eu vou só insistir com mais um texto para a gente fechar bem isso. Né? Então, Apocalipse 21, 10 a 14. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, de que Deus descia do céu. Né? A grande Jerusalém de Deus que descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ok? 12 tribos dos filhos de Israel. Está no texto. Volta para o texto. Do lado do levante tinham 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas e do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Entendeu, irmão? Esse texto ele é fantástico, ele é muito claro em dizer que havia um propósito para serem 12 os escolhidos por Jesus. E é por isso que é preciso fazer a substituição, né? Irmão, quando vier a nova Jerusalém, né, a Jerusalém celeste, entre esses 12... né, está Matias. Quando vier Jerusalém, com os 24 anciãos, 12 patriarcas da antiga aliança, 12 apóstolos do Cordeiro, estará entre eles Matias. Que só fala na Bíblia, ponto. Escolheram Matias, ponto. Então não é Paulo. Tá? Não é Paulo. O 12º é Matias. A Bíblia pode não mencionar nada a respeito sobre o apóstolo Matias, mas ele tem uma missão profética, irmão. E uma missão improvável na cabeça de muitos que hoje querem aparecer. Que a missão de Matias era simplesmente estar ali, testemunhando Jesus. Você pode fazer isso, irmão? Você pode simplesmente estar ali, testemunhando Jesus, porque foi isso que Matias fez. Sem holofotes, sem ser mencionado em livros, né? Sem ser citado por grandes poderes. O propósito da existência de Matias, né, era estar ali, apto para ser um dos 12. Você está apto para ser um dos milhares dos novos cristãos?
não um novo cristão novo, que judeu batizado pela Igreja Católica, mas dos cristãos, da multidão de irmãos de Jesus que existe no mundo. Será que nós estamos aptos a isso, irmãos? De sermos realmente testemunha de Cristo? Tem pessoas que querem ser exclusivas, né? Elas não querem fazer parte do todos. Quer ser ela ali, ó, na luz, no foco, no centro da atenção. Irmãos, essa pessoa é testemunha do próprio umbigo. Já Paulo estava ali não para exigir um cargo entre os 12, ou ser reconhecido e designado apóstolo. Ele não tinha tempo para isso, entendeu, irmão? Não tinha tempo para isso, não tinha pretensão, não tinha, sabe? Paulo tinha muita coisa para fazer. De um lado, você tinha Matias, que só tinha que estar ali, testemunhando. E do outro lado, você tinha Paulo, que tinha que, sabe, correr, viajar, e tudo isso testemunhando Jesus, né? Porque o propósito de Deus para a vida de Paulo seria usar toda a sua habilidade, competência, né? E abertura para a manifestação do sobrenatural. Porque Paulo não era só um encastelado nos escrituras, nos textos, depois que ele conheceu Jesus, não. Ele era antes. Depois que ele conheceu Jesus, ele uau! Se abriu para o sobrenatural, Paulo, né? E ele precisava, né, disso tudo, porque quando ele fosse evangelizar os gentios, né, ele precisava da demonstração do poder de Deus, né, e garantiu o cumprimento da profecia davídica sobre a reunião de todo Israel de Deus, né, em torno de Jesus. Por isso, uns serão constituídos bispos, pastores, diáconos, mestres, ovelhas, pregadores da palavra, assistentes sociais das viúvas e dos órfãos, não é? Lembra lá em Atos Apóstolos, foi para isso que foram constituídos diáconos, os primeiros diáconos, para fazer esse trabalho, né, que exigia uma demanda que os discípulos, os apóstolos tinham dificuldade, porque eles também tinham que cuidar da palavra de Deus, né? Então separaram, cuidar da palavra e cuidar das questões imanentes, né? Então, cuidar dos desamparados, né? Isso se assemelha, irmãos, por exemplo, aos introdutores das igrejas, né? Os zeladores, né? Ainda tem os evangelistas, os missionários, né? Ou voltando para a igreja, os técnicos de som, os intercessores, os tutores de crianças, né? De adolescentes, de jovens, dizimistas. Eu sei que o dízimo faz parte de uma ordenança, mas como aqui o assunto não é dízimo, nós nem vamos tentar discutir sobre isso. O que nós vamos falar é sobre uma outra visão que pode ser agregada a essa questão do dízimo, entendeu? O que eu quero propor é que seja visto como um ministério de mantenedores, né? O dizimista. Pois é com essa ação mantenedora que podemos investir de formas estruturais, né? Criar estruturas, materiais, podemos garantir com tecnologia, maquinário, mobiliário, enfim, coisas materiais que são necessárias para a estrutura, né, vamos dizer assim, da organização do corpo de Cristo através de instituição religiosa, né? E também profissional, porque, sabe, hoje as coisas são muito dinâmicas e dependem às vezes de certos conhecimentos. Não dá mais, irmão, só fazer na boa vontade.
na boa vontade é legal, tem muita gente que vai ser chamado para fazer só na boa vontade. Nós vamos inclusive orar e abençoar essas pessoas, mas também temos que ter uma visão profissional do uso das coisas, né? Então, todo esse investimento, todo esse nosso investimento, ele vai ser usado contra todo o investimento que o mal faz contra a humanidade. Ou em qualquer outra, vamos dizer assim, atividade, né, que vise mover o corpo de Cristo, que é bem ajustado. Irmãos, nós estamos terminando então essa série de aulas sobre o chamado, o meu chamado, o seu chamado, baseado no chamado de outras pessoas que nos têm aí exemplos e parâmetros para a gente medir o nosso chamado. Vamos prosseguir a escola bíblica dominical com outros temas, com outros professores e professoras. Nós estamos aqui à sua disposição, estaremos aqui à sua disposição para você também conversar conosco. Qualquer coisa você vai lá, né, nos comentários e faz lá o seu comentário. Se for para ajudar a complementar a aula, amém. Se for uma dúvida, a gente vai também tentar responder, né? Se for uma dúvida, amém, a gente vai tentar responder. E pode interagir conosco, não tem problema. Aproveitando, inclusive, para lembrar, dá lá no canal o seu like, né, o seu joinha, para a gente prosseguir. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer sempre compartilhar as coisas de Deus com vocês. Eu cresço muito com isso, eu aprendo muito com isso, e essa oportunidade para mim tem sido assim fantástica, né? Fantástica. Então espero que essas palavras, essas aulas, elas sirvam para você de algum proveito e que Deus te abençoe na vida plena de Jesus. Amém.